Agora a gente vai trabalhar os intervalos. Quando nós fazemos uma inflexão de alta e uma inflexão de baixa, a gente tem um intervalo, a gente tem uma referência, a gente tem uma estrutura. Então, desse ponto de inflexão até este ponto, eu tenho um deslocamento, eu tenho um intervalo. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, de fundo, eu tenho uma referência, uma marcação e uma confirmação. Então, esse swing low, além de ser swing low, ele é um fundo, e esse swing high, ele é uma referência e marcação. Mas, Márcio, e esse terceiro aqui? Por que não é topo esse cara aqui? Porque a mínima da marcação não foi rompida por esse candle. Então isso precisa ficar claro. Então, a partir daí a gente já começa a trabalhar as quebras, né? Um intervalo, um swing range. Então, swing high, início, tem o primeiro intervalo. Segundo intervalo, esse swing high até esse swing low. E o terceiro intervalo é desse swing high até esse swing low, porque esse swing low aqui, ao contrário do fundo, toda vez que eu tenho um fundo eu tenho que ter um topo. No caso do swing low ou swing high, eu posso ter um swing low, depois outro swing low, no caso de você trabalhar com uma inside bar. A literatura que não considera esse movimento como um swing low, ele só considera quando o candle que não rompe a mínima precisa romper a máxima desse cara. Não é o caso que a gente está trabalhando aqui, mas é bom que vocês entendam que pode ter esse tipo de assunto em literatura, tá bom? Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo, referência, marcação, confirmação. Topo é um swing high, mas ele é topo, tem referência, marcação, esse cara não confirmou, mas esse cara confirmou. Em questão de leitura, já pensando como é que está a força desses 8 candles aqui, ora, eu tenho um fundo inicial, um swing low que foram rompidos e eu tive a manutenção de um swing high. Então a força está de baixa. Então, vamos colocar um pouquinho mais de candle aqui para a gente poder analisar quais são os movimentos, né? Tem um intervalo daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, depois você tem um intervalo daqui aqui e o rompimento desse fundo anterior. Então, se a gente olhar para os pontos de suporte, eles estão sendo quebrados e os pontos de resistência estão fortes. Então, isso é um clássico movimento de baixa. Então, olha aí, são os pontos onde eu tenho topo. Por que eu tenho topo? Referência, marcação, confirmação. Referência, marcação, confirmação. E eu tenho fundo que esses fundos estão riscadinhos porque eles foram perdidos, né? Referência, marcação, confirmação. Aqui referência, marcação e confirmação, movimento de queda. Sempre que eu tiver um topo confirmado, eu considero que o mercado está vendido porque ele vende um topo. E sempre quando eu tenho um fundo confirmado, eu considero que o mercado está comprado porque ele vem de um fundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Faz muita diferença quando você tem topos e fundos identificados de forma objetiva, que você não fica confiando na plataforma para colocar um Tzinho, um Fzinho, se você não sabe o algoritmo. Então, topos e fundos, quando você sabe o que você está buscando, você pode vender um topo ou comprar um fundo. Basta você apregoar uma ordem no rompimento da marcação, seja ela de topo ou de fundo, que você estará comprando um fundo ou estará vendendo um topo. Obviamente, isso não quer dizer que vá dar certo. Procure uma tendência já estabelecida e talvez a gente tenha sucesso. Tá bom? Nos vemos